Olá, estimado irmão e irmã na fé em Jesus Cristo. Nós iniciamos este momento devocional em nome de Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Façamos oração. Ó gracioso Deus, nós te louvamos porque nós recebemos mais este presente do Senhor, um novo dia para vivermos. Que nós possamos vivê-lo com a alegria da salvação, e que tudo o que fizermos, falarmos e pensarmos nesse dia seja para a tua honra e para a tua glória. Ó Senhor Deus, envia teu Espírito Santo para estar conosco agora quando vamos meditar na tua santa palavra. Isso te pedimos e agradecemos em nome de Jesus Cristo, teu Filho, nosso Senhor e Salvador. Amém. Que a graça, a paz e o amor daquele que veio, daquele que vem e daquele que virá em glória, Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, permaneça hoje para sempre com todos vocês. Amém. Queremos meditar nas palavras do Evangelho de Mateus, capítulo 26, versículos 57 a 68, que diz assim: Os homens que prenderam Jesus o levaram até a casa do grande sacerdote Caifás, onde estavam reunidos alguns mestres da lei e alguns líderes judeus. Pedro seguiu Jesus de longe até o pátio da casa do grande sacerdote. Entrou e sentou-se com os guardas para ver como aquilo ia terminar. Os chefes dos sacerdotes e todo o conselho superior estavam procurando alguma acusação falsa contra Jesus, a fim de o condenar à morte. Mas não puderam encontrar nada contra ele, embora muitos se levantassem para dizer mentiras a respeito dele. Afinal, 2 homens se apresentaram e disseram: Este homem afirmou: Eu posso destruir o templo de Deus e construí-lo de novo em 3 dias. Aí o grande sacerdote se levantou e perguntou a Jesus: Você não vai se defender desta acusação? Mas Jesus ficou calado. Então o grande sacerdote tornou a perguntar: Em nome do Deus vivo, eu exijo que você diga para nós: Você é o Messias, o Filho de Deus? Jesus respondeu: Quem está dizendo isso é o Senhor, mas eu afirmo a vocês que de agora em diante vocês verão o Filho do Homem sentado do lado direito de Deus Todo-Poderoso e descendo nas nuvens do céu. Aí o grande sacerdote rasgou as suas próprias roupas e disse: Ele blasfemou, não precisamos mais de testemunhas. Vocês ouviram agora mesmo esta blasfêmia contra Deus. Então, o que resolvem? Eles responderam: Ele é culpado e deve morrer. Em seguida cuspiram no rosto de Jesus e deram bofetadas nele. E os que batiam nele diziam: Ei, Messias, adivinhe para nós quem foi que bateu em você. Que Deus abençoe as palavras em nossos corações. Amém. Estimado irmão e irmã, o ser humano possui uma natureza má, corrompida pelo mal e pelo pecado. Nós só não somos tão maldosos porque aprendemos que não podemos ser maus e precisamos ser bons e corretos. Esses valores, princípios e moral, nós aprendemos na família em primeiro lugar, depois da escola e na igreja. Vivemos em uma sociedade que quer acabar com a família. Acabando com a família, esses valores, princípios e moral, que são o fundamento da sociedade, não serão ensinados e aprendidos pelas novas gerações. O resultado disso é que teremos pessoas sem limites, sem discernimento do que é certo e do que é errado, bom do ruim, o mal dentro de cada ser humano vai prevalecer. O mundo vai virar um caos. Na história da humanidade, temos gente muito má em todas as civilizações. Nas guerras, especialmente, as pessoas, encobertas pela desculpa da guerra, cometem atrocidades contra outros soldados e contra civis que não têm nada a ver com a guerra. O ser humano, dominado pelo pecado, tem um prazer de fazer o mal para outras pessoas e destruir tudo o que está à sua frente. A partir de hoje, vamos ver
cúmulo do mal se mostrando contra o Filho de Deus, que veio ao mundo para fazer o bem ao ser humano, isto é, salvar o ser humano do pecado, do diabo e do inferno. Jesus nunca fez nada de mal. Mesmo quando ele falava asperamente com as pessoas, ele procurava fazer com que as pessoas tomassem consciência que estavam erradas, se arrependessem de seus pecados e na fé em Cristo como seu Senhor e Salvador, ganhassem de presente, por graça, o perdão, a vida e a salvação eterna. Jesus era tão bom, mas tão bom, que no Sermão do Monte, registrados nos capítulos 5 a 7 de Mateus, ele diz que nós, seguidores dele, cristãos, devemos amar e fazer o bem para todos, inclusive para os nossos inimigos, os que fazem o mal contra nós. Ele diz para perdoarmos uns aos outros, e ele nos diz para ajudarmos as outras pessoas. Ontem nós vimos que uma multidão de pessoas veio naquela quinta-feira antes da Páscoa à noite, na escuridão, escondidos, para prender Jesus, que estava orando a Deus. Acho muito interessante o mesmo relato da prisão de Jesus registrado no Evangelho de João, capítulo 18, quando essa turba chega para prender Jesus, e ele pergunta quem eles estavam procurando, e eles respondem: Jesus o Nazareno. E Jesus diz: sou eu. O texto segue daí dizendo: quando Jesus lhes disse sou eu, recuaram e caíram por terra. Jesus repetiu o que disse quando Moisés perguntou para Deus quem ele deveria dizer para o povo de Deus que o havia mandado para libertar o povo. Deus então diz para Moisés assim: diga ao povo que eu sou te enviou, isto é, eu sou o único, verdadeiro e todo-poderoso Deus. Jesus, com a mesma afirmação, eu sou, estava dizendo que ele era o único, verdadeiro e todo-poderoso Deus. E foi tão forte isso, a palavra de Jesus, tão poderosa, que todos caem ao chão, como se houvesse um terremoto. Jesus sempre esteve no controle de toda a situação, e ele permitiu que as pessoas o levassem, porque ele sabia que esse era o único jeito de nos salvar do inferno. E aí começa o julgamento de Jesus, que tem 3 partes. A primeira parte é essa que estamos vendo na noite naquela noite mesmo de quinta-feira, quando ele foi preso. Ele foi imediatamente levado à casa do sumo sacerdote Caifás para ser interrogado. Em segundo lugar, de manhã, já na sexta-feira, tem um breve momento descrito no capítulo 27, versículos 1 e 2, quando eles levam Jesus de novo para ser interrogado. E finalmente, em 27:3, Jesus está diante de Pilatos aí para ser julgado. Lembre que os discípulos, tão valentes, horas antes ao ponto de dizerem que morreriam por Jesus, fugiram. E Pedro seguia o cortejo de gente que prendeu Jesus de longe e ficou fora da casa do sacerdote aguardando o desfecho do caso. Apesar de tentarem de todo jeito achar culpa em Jesus, diz o versículo 60, mas não puderam encontrar nada contra ele, embora muitos se levantassem para dizer mentiras a respeito dele. Não achando nada, deturparam a fala de Jesus sobre a destruição do templo, que Jesus estava falando de si mesmo, que ele iria morrer e dali a 3 dias ele ia ressuscitar, ia ser reconstruído. Finalmente, o sumo sacerdote faz a pergunta central para Jesus: você é o Messias, o Filho de Deus? E a resposta de Jesus foi: quem está dizendo isso é o Senhor, mas eu afirmo a vocês que de agora em diante vocês verão o Filho do Homem sentado do lado direito do Deus Todo-Poderoso e descendo nas nuvens do céu.
Era isso que eles estavam esperando. Afirmaram que Jesus blasfemou contra Deus, porque ele disse que era o Filho de Deus, Salvador do mundo. Tomados de ódio, cuspiram e bateram em Jesus. Estimado irmão e irmã, por que tanta raiva, ódio e maldade? Se as pessoas não acreditavam que Jesus era o Salvador, tudo bem, cada um acredita ou não acredita no que quiser, mas a atitude dessas pessoas foi de uma revolta terrível contra Deus e contra o Filho de Deus, e essa revolta era impulsionada pela ação do diabo na vida das pessoas. Embora a injustiça e a maldade tomaram conta naqueles dias contra Jesus, ele continuou firme em sua caminhada rumo à cruz e à morte. E ele suportou tudo isso, mesmo tendo poder para acabar com tudo, porque ele quer que você, eu e cada pessoa deste mundo estejamos com ele um dia lá no céu. Hoje, nós vivemos em um mundo que é contrário a Jesus, sua palavra e tudo o que a Bíblia ensina de correto para o ser humano ser feliz. Assim como as pessoas da época tiveram ódio de Jesus, somente porque ele afirmou que era o Salvador, hoje o mundo tem ódio dos cristãos, porque nós afirmamos com convicção que Jesus Cristo é o único caminho, a única verdade, a única vida, somente há salvação pela fé nele como Senhor e Salvador. Mas não tem problema. Assim como Jesus continuou firme a sua caminhada para nos salvar na cruz, enfrentando tamanho ódio, nós cristãos também vamos continuar firmes em nossa fé, esperança e amor em Cristo. Firmemos, portanto, nossas vidas na palavra de Deus, na oração e na igreja. Assim como Cristo venceu, nós também já somos vencedores com Ele e estaremos com Ele no céu. O apóstolo Paulo diz assim em Romanos 8, 31 a 39. Diante de tudo isso, o que mais podemos dizer? Se Deus está do nosso lado, quem pode nos vencer? Ninguém, porque Ele nem mesmo deixou de entregar o próprio Filho, mas o ofereceu por todos nós. Se Ele nos deu o seu Filho, será que não nos dará também todas as coisas? Quem acusará aqueles que Deus escolheu? Ninguém, porque o próprio Deus declara que eles não são culpados. Será que alguém pode condená-los? Ninguém, pois foi Cristo Jesus quem morreu, ou melhor, quem foi ressuscitado e está à direita de Deus, e Ele pede a Deus em favor de nós. Então, quem pode nos separar do amor de Cristo? Serão os sofrimentos, as dificuldades, a perseguição, a fome, a pobreza, o perigo ou a morte? Em todas essas situações nós temos a vitória completa por meio daquele que nos amou, pois eu tenho a certeza de que nada pode nos separar do amor de Deus, nem a morte nem a vida, nem os anjos nem outras autoridades ou poderes celestiais, nem o presente nem o futuro, nem o mundo lá de cima nem o mundo lá de baixo. Em todo o universo não há nada que possa nos separar do amor de Deus, que é nosso, por meio de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém. Façamos oração. Ó Senhor nosso Deus, como é bom saber que o Senhor é o nosso bom pastor e por isso nada nos faltará. Como é bom saber que o Senhor está no controle de todas as coisas de nossas vidas. Como é bom saber que o Senhor é o nosso Pai e nos ama tanto. Como é bom saber, ó Deus, que por mais dificuldades e aflições que possamos passar neste mundo, um dia nós estaremos contigo no céu, o que é incomparavelmente melhor. Dá-nos, ó Deus, uma fé vibrante, corajosa, para enfrentarmos tudo o que vier à nossa frente, na certeza de que o Senhor está conosco e nós estaremos contigo no céu. Que a tua presença encha a nossa vida de alegria e de paz. Fica conosco neste dia, cuida de nós e dá-nos sabedoria. Isso te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Receba a bênção do Senhor. O Senhor te abençoe e te guarde.
O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém.